É Ele que cuida, Ele que abençoa, é Ele que faz um milagre acontecer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Salmo 51. Amém. Todos acharam? Amém. E diz a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Levanta-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados estão sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei e fiz o que os teus olhos parece mal, para quem seja justificado. Do quanto falarei e por quanto julgarei. E eis que a iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que ama a verdade nos íntimos e nos ocultos, me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me com estopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que gozo o nosso que tu quebrantaste. Esconde a tua face do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lancei fora da tua presença e não retirei de mim o teu Espírito Santo. Tomai e dai-me a alegria da tua salvação. Substitui-me com um espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores, e a ti se converterão. Livra-me do crime de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará internamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque que não comprazei em sacrifício, serão eu os daria. Tu não te deleita em holocausto. O sacrifício para Deus são os espíritos quebrantados, e o teu coração quebrantado e contrito não despreze, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os meus muros de Jerusalém, e então te agradará de sacrifício de justiça, do holocausto e das ofertas queimadas. E então se oferecerei voluntariamente sobre o teu altar. Amém? Glória a Deus. Salve, Senhor Deus, Pai, estamos aqui na tua presença nessa noite, ó Deus, para te honrar, Senhor, te adorar, Pai, louvar o teu nome, Pai, glorificar o teu nome. Toda honra, toda glória, toda adoração nessa noite é entregue nas tuas mãos. Senhor, fala no nosso coração nessa noite. Nós precisamos
coração é entregue nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos glória e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar. A palavra do Senhor, ela fala aqui no Salmo 51. Davi, ele estava ali com o coração quebrantado, com o coração atrito. Ele estava ali angustiado. Davi, ele precisaria fazer algo para o Senhor. Davi, ele necessitava de uma palavra. E então aqui ele escreveu o Salmo 51 na angústia, na tristeza. Sabe, ele estava ali angustiado, ele precisaria ouvir a voz do Senhor. E ali ele disse para o Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Então Davi, ele necessitava de algo, ele precisava que o Senhor ouvisse a voz dele. E ali Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era um homem que não precisaria louvar. Davi era um homem que não precisaria, se ele não quisesse adorar, não precisaria, porque ele já era um adorador. Ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. Deus amava Davi. Deus tinha Davi como um homem segundo o coração dele. Por isso que Davi foi sempre uma pessoa muito abençoada. Davi, logo no começo, quando foi ungido a rei, Davi era um menino amarelo, um menino que ninguém dava nada por ele. As pessoas diziam: esse menino amarelo. E aí, sabe, quando Samuel foi ali na casa do pai de Davi, ali procurar um rei para consagrar o rei, ele olhou para aqueles homens, aqueles filhos de nome Davi, e disse: olha, tanto homem grande, tanto homem bonito, homem forte, esse dá um rei, esse é um homem, os homens preparados para ser rei, uma família preparada para daqui sair um rei, da entranha da mamãe desses homens sair um rei. E ali Samuel ficou feliz por chegar naquela casa, olhar aqueles homens tudo preparado, e disse: olha, esses são reis. Mas aí a palavra de Deus diz que Deus olhou para Samuel: Samuel, nenhum desses aí pergunta se ele tem algum outro filho. E aí Samuel disse: se você tem mais algum filho? E aí ele disse: sim, eu já tenho um menino que está lá cuidando das ovelhas. E aí Samuel disse: manda chamar ele. E aí mandaram chamar ali Davi. E ali a Davi, ao chegar, Samuel olhou para aquele menino e disse: mas Senhor, tanto um homem forte, tanto um homem bonito, o Senhor vai consagrar um amarelo desse, menino velho amarelo? E aí o Senhor olhou para Samuel e disse: Samuel, tu vês a aparência, mas eu vejo o coração. Então muitas vezes as pessoas, elas olham as aparências, elas olham aquelas pessoas grandes, aquelas pessoas bonitas, aquelas pessoas que falam bem, aquelas pessoas que pregam bonito. As pessoas, elas olham para essas pessoas, mas quando é uma pessoa que prega normal, não é muito bonito, não tem aparência bonita, sabe, as pessoas elas desprezam, elas dizem: não, isso aí não é nada, não sabe nada, não funciona. Mas Deus, ele não quer boniteza, Deus, ele não quer aparência, Deus, ele não quer, sabe o que Deus quer? Um coração contrito, um coração abençoado, um coração que louva o Senhor, um coração que está sempre pronto para adorar o Senhor, seja na tristeza, seja na alegria, seja onde você estiver. Adore o Senhor, busca o Senhor, porque Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para nos abençoar. Isso é que o Senhor, Ele precisa de um coração contrito. Ele não precisa de boniteza, não precisa de riqueza, não precisa de nada, coisas grandes, mas sim um coração contrito, um coração
quebrantado na presença dele. É isso que o Senhor, por isso que o Senhor amava Davi, por isso que o Senhor tinha algo com Davi, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem, menino pé amarelo, mas foi um bom rei, foi um rei abençoado, um rei que fazia a diferença, um rei que tinha um conhecimento, um rei que tinha sabedoria, um rei que fazia tudo conforme a palavra do Senhor. Ele pregava, ele louvava ao Senhor no tempo certo, nas angústias, ele louvava a Deus. Ali, quando ele estava com o coração quebrantado, ele louvava ao Senhor, ele agradecia ao Senhor. Davi, para ser um rei, ele não era um homem, sabe, muito simples, um rei simples. Ele não era um rei, sabe, muito cheio de besteira, mas sim um rei normal, um rei necessitado. E ali a palavra do Senhor diz aqui no 2: lava-me completamente das minhas iniquidades, purifica-me o meu coração, o meu pecado, purifica o meu pecado, para que nós possamos todos os dias, irmão, sabe, pedir ao Senhor para purificar o nosso pecado. Pecamos sim, aquele que disser que não peca está mentindo, ele é mentiroso, porque todos nós pecamos, somos pecadores, estamos vivendo no pecado, nascendo no pecado, sabe, a gente peca todos os dias, mas peça ao Senhor que purifique o seu pecado, purifique a sua vida, para que nós tenhamos uma vida seja uma vida abençoada, uma vida, sabe, abençoada pelo Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração é para o Senhor. E a palavra do Senhor diz no 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, porque o nosso pecado, as nossas transgressões, ela está diante de nós. Quando nós levantamos a nossa cama, a gente entende que ali nós começamos, mesmo que nós pecamos em pensamento, pecamos em olhar, muitas vezes pecamos no nosso andar, sabe, pecamos. Então temos que entender que nós precisamos de adorar o Senhor, precisamos de um coração quebrantado, para que aquele grande dia o Senhor tenha com que cobrar de nós, e nós dizer: Senhor, eis-me aqui. E aí o Senhor vai dizer: o que você trouxe para mim? E aí nós possamos apresentar uma oração, possamos apresentar uma pregação, uma alma que você ganhou, uma bênção que você fez, alguém que você abençoou, você possa entregar nas mãos do Senhor. E Ele vai dizer: filho meu, vem para o gozo do teu Pai. E aí você vai estar sempre ali, sendo abençoado, sabe, por Ele. E aqui o Padre diz: contra ti, somente pequei, fiz o que os teus olhos parece mal, para que sejais justificado quando falarei ao puro, quando julgarei. Então Ele vai julgar, irmão, cada um de nós, naquele grande dia. O Senhor, Ele vai nos julgar, vai julgar preto, branco, amarelo, encarnado, grande, pobre, rico. Todos nós vamos estar ali preparados para ser julgados. Todo joelho perante o Senhor vai se dobrar, todo olho o verá, toda boca confessará o nome do Senhor. Naquele grande dia, o Senhor, Ele vai estar olhando para nós. Nós precisamos estar preparados, precisamos estar ali com o coração abençoado por Ele, para que naquele grande dia o Senhor olhar para nós e dizer: que você trouxe, filho, para mim? Que você trouxe, filha? E aí você pode dizer: Senhor, eu orei ao Senhor, eu pequei sim, mas pedi perdão ao Senhor, eu abençoei alguém, Senhor, eu orei, eu preguei, Senhor, fiz algo para o Senhor. E aí você vai ser julgado ali. E aí eu creio que o Senhor não vai deixar que ninguém ponha, Satanás não põe a mão em você, porque o nome do Senhor
tem que ser glorificado nas nossas vidas, para que naquele grande dia nós possamos adorar esse Deus. E aqui o 5 diz: e eis que a iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe, em pecado, nós pecamos sim, nós nascemos no pecado, a nossa mamãe já era pecadora, nós nascemos num sangue pecador, num sangue de pecado, nós somos pecador, ao nascer nós já somos pecador. Então nunca nós vamos sair, só vamos sair do pecado, irmão, no dia que Jesus voltar. No dia que ele voltar para buscar a igreja dele, aí sim, aí nós vamos estar preparados para subir. E aí, ao gente subir ao céu, a gente vai estar com o Senhor, está agradecendo a Ele, buscando a Ele, clamando a Ele, louvando a Ele. E ali o Senhor diz: filho meu, venha ao gozo do meu Pai. E aí ele vai dizer: Pai, esse, olha, Pai, se o nome dele está no livro da vida. E aí o Senhor vai dizer: filho, o livro dele está no livro da vida. E aí o Senhor diz: entra para o meu gozo, entra para o meu lado, vem para cá. E aí, se nós não tiver, irmão, se o nosso nome não tiver no livro da vida, nós vamos pastar, porque o Senhor vai dizer: afasta de mim, que eu não te reconheço, não sei quem é você. E aí nós vamos dizer o que para o Senhor? Senhor, eu ouvi a tua voz, tu falaste comigo, Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu salvei no teu nome, eu purifiquei no teu nome, Senhor, eu fiz o que era bom aos olhos do Senhor. E o Senhor disse: não, você não fez nada, afasta de mim. E aí a pessoa vai se afastar do Senhor e vai para um mau lugar. Por isso que nós temos que buscar esse Deus, temos que estar presente ao Senhor todo momento da nossa vida, porque Ele é fiel conosco. Daqui a pouco diz: fazei-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os nossos ossos, que tu quebrantaste. O Senhor, muitas vezes Ele nos quebranta. Sabe, a gente fazemos as coisas e muitas vezes Ele nos quebranta, porque Ele sabe o nosso coração, Ele entende o que nós precisamos, Ele sabe o nosso andar, Ele sabe o que nós necessitamos. Muitas vezes se levantando e orando ao Senhor, entregando o dia na mão dele, dizendo: Senhor, eis aqui, Senhor, toma posse do meu dia, busca, abençoa minha família, abençoa o meu lar, cuida da minha família, Senhor, cuida do meu trabalho, Senhor. Ele purifica, Ele faz um milagre. Muitas vezes a gente chega no nosso trabalho cansado, mas o Senhor, Ele faz com que aquela canseira ela possa sair e você continuar trabalhando. Muitas vezes correndo para lá e para cá, mas o Senhor nos ama, o Senhor tem promessa, o Senhor vai, Ele olha para nós. Somos falhos, sim, somos pessoas falhas, somos, irmão, somos falhos, mas o Senhor nos ama, o Senhor nos prepara, o Senhor cuida de nós, é Ele que nos carrega no braço. Muitas vezes a gente está ali triste, amargurado, sabe, sem saber o que fazer, e nós dizemos: Senhor, por que, Senhor, estou acontecendo isso, Senhor? Eu te sigo, busco a tua presença, e o que está acontecendo mais muitas vezes, irmão, são provas que o Senhor nos dá, para que lá na frente essa prova sim seja aprovada, e aí a bênção está lá na frente. Não adianta nós nada, se não acontecer nada, irmão, com você, tem algo errado na sua vida, tem algo errado, precisa acontecer, precisa que nós passemos pelo vale da sombra da morte, precisamos de, passando por isso, porque lá na frente tem uma vitória, lá na frente o Senhor vai nos dar uma vitória. É isso que Ele quer, é isso que Ele nos abençoa, é isso que Ele faz acontecer na nossa vida, porque senão não acontecer nada é bom. Sabe, nós temos ali um casal que está ali diante da igreja, ali dirigindo a igreja com São Gonçalo. Você olha para aquele casal, você não dá nada por eles. Sabe, o casal estão lá enfermo, ele e ela, a família enferma, a mamãe enferma, sabe, a sogra enferma, todo mundo doente, mas não deixa a igreja, irmão.
quarta-feira, na segunda-feira, no centro de oração, na quarta-feira, está lá no culto, no sábado, estão no culto, sabe? É enfermo, mas não deixa de fazer a obra. Sabe quantas vezes nós temos saúde, muitas pessoas, às vezes, com tanta saúde, não faz a obra, não se preocupa com a obra precisa, nós precisamos, Deus ele não precisa de nós, mas a obra precisa que nós tenhamos entendimento e sabedoria para fazer essa obra. Essa obra não é minha, mas a obra é do Senhor, essa obra é do Senhor Jesus. Precisamos se alertar, precisamos acordar, irmão. Nós estamos dormindo, as pessoas, elas estão dormindo, elas têm medo de alguma coisa, qualquer coisinha, vem o medo, e quando vem o medo, vem o recolhimento, não vou, eu não posso, sabe, a gente, qualquer coisa acontece, você inventa qualquer coisa, para não fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor ele não vai puxar a sua orelha, não, ele não vai deixar você à vontade, fica à vontade, faça do jeito que você quer, mas naquele grande dia, nós pagamos o preço, porque nós fizemos uma aliança com o Senhor, nós fizemos uma aliança perante o Senhor, no altar do Senhor, o Senhor preparando, dizendo: Senhor, eu quero fazer tua obra, Senhor, eu quero batalhar, aconteça o que aconteça, eu estou na tua casa. Mas quebrando a aliança, quebrando a nossa palavra, que aí o Senhor vai cobrar de nós. Sim, vai cobrar, vai, irmão. Porque quando você faz uma aliança com o Senhor, você não fez aliança com o pastor, você não fez aliança com os irmãos, com as irmãs, você fez aliança com o Senhor. E a cobrança é o Senhor. O pastor não vai cobrar de ninguém, mas o Senhor sim. O Senhor está na mão dele, é ele que vai cobrar. Então tem que fazer a obra conforme a palavra do Senhor é edificada. E aqui a palavra do Senhor diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado, em mim um espírito reto, para que nós possamos colocar em nós um coração puro, renovado, que todos os dias nós possamos renovar o nosso coração, possa purificar o nosso coração e saber que nós estamos trabalhando para o Senhor. Nós temos uma carteira ficada no céu, irmão. Quando nós trabalhamos para o Senhor, Ele fica a nossa carteira. Estamos lá, é a mesma coisa que você trabalha empregado. Você é um cara empregado, você todo dia você tem que bater o cartão, sabe? E naquele dia que você não bate o cartão, é descontado 2 dias do seu salário. E aí tem que estar lá, batendo o nosso cartão. A mesma coisa é a casa do Senhor, a mesma coisa é a obra do Senhor. Precisamos fizemos aliança, assinemos a carteira, precisamos estar conforme com a palavra dele, porque senão Deus vai roubar de nós. E peça ao Senhor, não tire de nós o teu Espírito, Senhor. Pode tirar tudo, sabe? Eu peço ao Senhor de madrugada, quando estou orando, Senhor, tira tudo de mim, Senhor, tira tudo, mas não tira o teu Espírito Santo, não tira ele do meu coração, Senhor, me purifica, sabe, me ajuda, faz algo acontecer na minha vida, Senhor. E aí, se nós tivermos, irmão, um coração puro, o Espírito Santo no nosso coração, jamais nós somos condenados, jamais nós perdemos a nossa salvação, jamais nós passamos por dificuldade, porque muitas vezes a dificuldade vem para nos alertar, para que nós precisamos vigiar o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, precisamos estar preparados, pronto, cada dia, cada momento na presença do Senhor. Aqui 11 diz: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. No 12 diz: toma das minhas alegria, dai-me alegria da tua salvação, me sustenta com um espírito voluntário. Precisamos, irmão, todos os dias, um espírito voluntário, um espírito que está
contemplando a tua vida, contemplando o seu andar, o seu olhar, o seu, sabe, quando nós andamos na rua, quando nós olhamos para as pessoas, olham para você e diz: olha, aquela ali é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, porque no nosso rosto, irmão, tem um nome escrito, no nosso rosto tem uma luz acesa. E aí, quando nós servimos ao Senhor de coração, alguém olha para você e diz: essa pessoa é diferente, essa pessoa é mudada, é diferente dos outros, porque nós somos realmente diferentes. Nós, muitas vezes, somos falhos, sim, mas somos diferentes das pessoas. Ninguém olha para você e te condena, porque sabe que você é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que busca Ele, é uma pessoa que está sempre ali clamando a Ele, sabe? E as pessoas olham para você e dizem: lá vem, lá vai uma mulher, um homem de Deus. Precisamos, quando alguém olha para nós, não precisa que fale para nós, porque se falar, irmão, nós vamos querer se encher de perna, querer ser. Não, muitas vezes as pessoas olham para nós e vê a diferença, vê o nosso olhar é diferente, o nosso andar é diferente, o nosso falar é diferente. Por isso que temos que vigiar ao abrir nossa boca para falar alguma coisa. E aqui no 13 diz: e então ensinarei aos transgressores o Deus caminho, e os pecadores a ti se converterão. Então é isso que nós temos que fazer: pregar a palavra, levar esse amor, falar desse amor para alguém, ganhar aquelas almas perdidas, aquelas almas que precisam de Jesus. Quantas pessoas estão aí necessitadas de uma palavra? Quantas pessoas estão necessitadas de ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas, muitas vezes, nós temos a chance de pregar, temos a chance de louvar a Deus, temos a chance de falar desse amor, e a gente se cala, a gente se esconde, a gente diz: não, eu não vou falar, porque essa pessoa é brava. Mas a palavra de Deus diz, quando o Senhor manda, não existe ninguém bravo, porque a palavra ela se cumpre. Jesus ele está todos os momentos ali, conforme você anda, conforme você prega, conforme você fala desse amor. Isso é um amor especial, esse é um amor que nos ama, nos amou primeiro. No ventre da nossa mãe, Jesus já nos conhecia. No ventre da nossa mãe, Ele já nos tinha chamado. Ele sabia que hoje estaria aqui louvando, agradecendo a Deus, ouvindo a palavra, falando desse amor, pregando esse amor. Ele sabia sim. Por isso que no ventre da minha mãe, no ventre da mãe de vocês, você já tinha chamado. Deus já sabia, Deus já conhecia o que você ia fazer. E a palavra do Senhor aqui diz, no 14 diz: livra-me do crime de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha iniquidade louvará instantaneamente a tua justiça. Então tem que louvar o Senhor, agradecer por esse momento, sabe, o momento que Deus Ele trouxe para nós, o momento de vir à casa do Senhor, mesmo chovendo, mesmo, sabe, aquele temporal que ia chover, e aí, mas estamos aqui buscando o Senhor, estamos aqui na presença dEle, sabe, orando a Deus e dizendo: Senhor, obrigado pelo dia, sabe, obrigado por mais uma oportunidade, sabe, Deus é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, sabe, hoje o livramento que o Senhor me deu hoje, eu fiquei louvando o Senhor, estava ali arrumando missionário para voltar para rodar, e aquela chave escapou. Eu creio que aquela chave poderia ter pegado meu olho, sim, poderia ter cegado meu olho, poderia, mas a mão do Senhor estava lá. A mão do Senhor estava dizendo: filho, eu estou aqui, esse carro é meu, a obra é minha, então você não vai ser lesionado, sabe? E aí pegou o sol na testa,
e ali o sangue começou a derramar. Eu creio que o mecânico saiu correndo, porque ele viu o sangue derramando. E eu digo: Senhor, isso não é nada, Senhor, é só algo que aconteceu. E ali a gente já está aqui graça, está aqui a mão da graça, está aqui, tapei o buraco com graça. E a esposa disse: ô Senhor, vai colocar graça. E disse: é, o Senhor mandou colocar graça. Então, é um livramento que o Senhor nos dá, sabe, ao fazer a obra, ao trabalhar, nosso trabalho, totalmente. Qualquer coisa pode acontecer, sim, mas pode acontecer com você, mas a mão do Senhor está sobre você. A mão do Senhor está ali te protegendo. Onde você andar, onde você pisar, a planta dos teus pés, o Senhor abençoa, sabe? Deus é um Deus bonança, irmão. Deus que cuida de mim e de você. Deus que tem promessa, Deus que faz milagre acontecer. Onde estava ali no Marinho, sabe, um grande culto abençoado lá no Marinho. Foi um culto abençoado. Deus falou tremendamente, sabe? A gente vê o agir de Deus naquele lugar. Sabe, as pessoas, elas mesmo que não vão para a igreja, mas elas ficam nas portas até o culto acabar. Quando termina o culto, aí as pessoas vão para dentro, sabe, ali no São Gonçalo. As pessoas, Deus está fazendo uma obra naquele lugar, sabe, a vizinha de frente, eles não gostavam de crente, não gostavam de crente, mas Deus tem feito maravilha na vida deles. Deus tem curado, libertado, salvado, e ali eles estão todo dia, na hora do culto, eles abrem a porta, botam a cadeirinha lá fora, fica sentado, uma rede deitada, fizeram até uma cobertura na frente para ouvir o culto deitado na rede. Só Deus, só o Senhor. E ali ouve a palavra, quando termina o culto, aí eles entram, fecham a portinha e vão descansar. Então Deus tem feito maravilha. Deus tem abençoado aquelas famílias naquele lugar. Mesmo que ninguém queira nada com o Senhor, mas a palavra está sendo pregada, está sendo ali louvado o nome do Senhor. Não está sendo, a igreja não está fechada. Mesma coisa daqui da Vila Fábio. Se tiver 2 ou 3, nós estaremos presentes, o Senhor está presente. Se o Espírito Santo, nós abrir a igreja, seguir a presença do Senhor, pronto, pode fazer o culto, pode fazer, que o Senhor está aqui. Sabe, Ele contempla quem vai passando na rua. Às vezes vai passando uma pessoa na rua, aí o Senhor vai lá e toca naquela pessoa. Vai uma pessoa ouvindo a palavra, o Senhor vai lá e toca no coração. A semente é plantada e o nome do Senhor é glorificado. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos abençoado. Deus que está sempre cuidando de nós. E eu convoco aqui o nosso Levi Gabriel para orar pelo tempo do trabalho. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, fiel com cada um de nós.